Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que abriu este vídeo agora e está escutando essa palavra, eu queria que você tirasse um tempinho para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Uma breve meditação sobre a mensagem da cruz. Vou ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A mensagem da cruz. Eu queria que você refletisse comigo nesta palavra. Você já parou para pensar o que significa a mensagem da cruz? Qual é a mensagem que a cruz de Cristo quer transmitir? Transmitiu, está transmitindo e irá transmitir até o grande e glorioso dia da redenção dos filhos de Deus, dos salvos em Cristo Jesus. Analise comigo, fazendo essa observação. Todos nós sabemos que ao enviar Jesus, em João 3,16, fala para nós que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu único Filho para salvar a humanidade, para que todo o que crê venha a ser salvo. Para aquele que não crê, já está condenado. Então, o primeiro ponto da mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas que para nós é o poder de Deus. A primeira mensagem é o amor. Deus enviou o seu único Filho, o Santo, o Perfeito, a morrer na cruz do Calvário, para que por meio dele, através do seu sacrifício perfeito, o ser humano, caído em pecado, que herdou a natureza pecaminosa adâmica, pudesse alcançar a libertação dessa maldição, dessa natureza, pudesse alcançar a salvação em Cristo, pudesse alcançar uma nova vida, a vida santa. Sabemos que a primeira coisa que entendemos na mensagem da cruz é o amor. Porque por mérito humano, pela obediência humana, jamais alguém poderia ser salvo, porque jamais alguém poderia por si só mudar a natureza do seu coração. E sem uma mudança de natureza, sem uma transformação do coração, jamais o ser humano poderia ter comunhão com Deus. E essa comunhão é através do Espírito Santo de Deus.
E o Espírito de Deus habita na vida daqueles que aceitaram esse amor, que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, que aceitaram a palavra de Deus para obedecer, para viver a vontade de Deus, por meio da graça. Deus disponibiliza tudo o que o ser humano precisa para ele alcançar a graça, a fé, para ele receber o perdão dos pecados, a purificação do coração, o novo nascimento e passar a ter uma vida de obediência à palavra de Deus. A graça de Deus proporciona todos os meios para a salvação do ser humano, por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, demonstrando o amor de Deus pela humanidade caída. A segunda mensagem que traz a cruz através da crucificação de Jesus é a justiça de Deus. A justiça de Deus sobre o pecado. Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que isso significa? Significa que todos os seres humanos que nascem mortos espirituais, porque a natureza pecaminosa de Adão o sujeitou. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Por isso que ele foi expulso do paraíso. E a partir daí todos os seres humanos gerados da natureza humana nasceram mortos espirituais. E para ter comunhão com Deus, a pessoa precisa ser vivificado, receber a vida do Espírito. E para que ela venha receber essa vida do Espírito, essa vida espiritual, ela precisa justamente pagar o preço do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você que ainda não aceitou Jesus. Essa dívida do pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário, quando Deus cumpriu a justiça em cima do seu Filho, levando-o à morte, e a morte de cruz. Então a mensagem da cruz é de amor para salvar o ser humano, mas também é de justiça, porque foi pelo pecado que Jesus foi crucificado. E todos aqueles que rejeitarem esse amor receberão a justiça do seu pecado, com a morte eterna, com a condenação ao inferno. Por isso que o tempo de salvação para a sua alma é hoje. Hoje é tempo de você se arrepender. Hoje é tempo de você crer em Jesus, confessar como teu Senhor e Salvador,
porque assim você alcançará o perdão dos seus pecados, porque assim você receberá a purificação do seu coração, porque com a fé em Cristo você receberá graça para obedecer a palavra de Deus, porque quando Deus perdoa, Ele purifica, e depois que Ele purifica, Ele envia o Espírito Santo para habitar na vida do ser humano, para que o ser humano passe a ter comunhão com Ele, e nesta comunhão ele vive em obediência à palavra de Deus. Então eu peço para que você reflita comigo, irmão, irmã, você que ainda não confessou Jesus como teu Salvador, você ainda está morto espiritual, você está morta espiritual, está debaixo de condenação, mas a salvação é gratuita em Cristo Jesus, que eu apresento para você agora, neste momento. Aceite Jesus, confesse teus pecados, e você será alcançado pela graça salvadora do Evangelho de Jesus Cristo, que é as boas novas de salvação para a humanidade caída em pecado. E você, meu irmão, minha irmã, que já é um servo de Deus, uma serva de Deus, que já recebeu o amor de Deus em Cristo Jesus, nós devemos retribuir este amor, amando a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a força do nosso pensamento. Ser fiel a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E para que você possa perseverar até o fim, você precisa fortificar na graça, fortificar na fé, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de busca incessante, com o coração sincero e humilde diante de Deus, para se fortalecer mais no Espírito, para você jejumar, consagrar a tua vida, para você ser cheio do Espírito Santo, da unção e do poder. Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, esconder a palavra de Deus no seu coração. A cada meditação, a cada estudo na palavra, nós alimentamos a nossa fé, nós alimentamos a nossa vida espiritual. Deus nos dá mais visão espiritual e sabedoria para nós continuar na caminhada da fé, buscando andar em santidade, porque está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, operei sinais e maravilhas. Mas Jesus lhes dirá abertamente: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por que eu trouxe esse versículo? Porque nós precisamos andar em santidade. Jesus diz: somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual que é a vontade do Pai? A vontade de Deus é a nossa vida santa, a nossa vida separada do pecado, separada do mundo, a nossa vida em obediência sincera por amor a Ele, a sua palavra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Então a santidade é no espírito, na alma e no corpo. Não basta eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador e dizer: a partir de hoje eu sou crente, sou cristão, eu frequento a igreja. Eu preciso buscar a purificação do meu coração. Eu preciso me libertar de todos os desejos carnais, pecaminosos. Eu preciso me santificar na presença de Deus, em oração, jejum e na santa palavra de Deus, para que assim eu possa estar preparado para entrar no reino de Deus. Então a mensagem da cruz, nessa simples reflexão, a mensagem da cruz é a mensagem de amor para a salvação. E a justiça de Deus que caiu sobre o Cristo ali na cruz do Calvário pelo pecado, para aqueles que rejeitarem este amor, vão sofrer a justiça divina eterna, que é a condenação ao inferno por ter rejeitado o amor de Deus e ter preferido ficar no mundo de pecado, satisfazendo os seus desejos carnais. Então vamos, irmãos e irmãs, entender que o amor de Deus para a nossa vida foi manifesto na crucificação. E a prova que eu recebi este amor, eu também crucifico as minhas vontades e os meus desejos para viver a vontade de Deus. Eu crucifico o velho homem, a velha natureza, e passo a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Como está escrito, o apóstolo Paulo falou, Gálatas 6,14 está escrito: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando somos regenerados, quando nascemos de novo. E a Bíblia fala em Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Não sabeis que o Espírito de Cristo que habita em vós tem ciúme de vós? E também para reforçar a nossa separação do mundo de pecado, está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 15, 16 e 17: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Ora, o mundo e suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós aceitamos o amor de Deus, nós precisamos morrer para o mundo, morrer para as nossas vontades terrenas, carnais, pecaminosas. Porque em Mateus 16, 24, o Senhor Jesus diz: aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E
todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus, que recebeu o amor de Deus, estas palavras se cumprem. Ele renuncia-se a si mesmo e ele carrega a sua cruz, renunciando a cada dia o pecado, o mundanismo, a vaidade, se colocando em obediência sincera, com amor, com alegria, com prazer, às doutrinas santas do Senhor Jesus e dos apóstolos. Nós somos salvos pela graça, mas é a graça salvadora que transforma nós em novas criaturas para andar em novidade de vida através do Espírito Santo de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 2, 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais antes nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos também filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, nos salvou pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, de vós, mas vem de Deus. Isso para que ninguém se glorie, porque a salvação não é por obras, porque somos feitas novas criaturas em Cristo Jesus. Então, se eu aceitei o amor de Deus, se eu realmente me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, crendo nele como meu Senhor e Salvador, eu tenho que demonstrar, através de uma vida santa, de obediência à doutrina do Senhor. A prova que a pessoa foi salva é a vida de santidade, de amor, obediência e temor a Deus que ela tem, porque essa é a obra da salvação que o Espírito Santo opera na vida do salvo. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda está preso ao mundanismo, à vaidade, à carnalidade, que ainda não se libertou, precisa se libertar da natureza pecaminosa. Gálatas 5,19 está escrito: e as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, acerca das quais os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Você precisa crucificar a natureza pecaminosa na cruz de Cristo e andar em santidade. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se eu tenho o Espírito de Deus, se eu fui salvo e recebi o Espírito de Deus, eu ando em liberdade de vida. Eu ando livre da natureza pecaminosa, do pecado, livre do mundo, livre dos demônios. Eu ando em liberdade, eu ando em santidade, porque conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheci essa verdade, e o Espírito de Cristo habita em mim. Então eu ando em santidade, em obediência à palavra de Deus. Você precisa se santificar, pois está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor.
Tudo que você fizer na igreja, tudo que você falar com relação a Jesus, a fé, a salvação, a graça, a palavra, se você não tiver uma vida de santidade, é tudo inútil. Tudo inútil. Porque o que conta na vida de um salvo é a santidade de vida. E você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa aceitar, você precisa reconhecer a tua vida de pecado e confessar a Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a mensagem da cruz é o amor de Deus para a salvação da humanidade, mas também é a justiça de Deus contra o pecado. E se você permanecer na vida de pecado e você morrer em pecado, você receberá a justiça da condenação eterna e será lançado no lago de fogo. Você será lançado no inferno por ter rejeitado o amor de Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Então hoje é tempo de salvação para a sua vida. Se você ouviu essa palavra até aqui, reflita, medite com Deus. Como está a sua vida? Meu irmão, minha irmã, que ainda está em pecado, que ainda não se libertou da carne, do mundanismo, da vaidade, da carnalidade, busque a libertação enquanto há tempo. Busque uma vida de santidade enquanto é tempo, porque se você morrer no pecado, não terá chance de se arrepender. E você que não aceitou Jesus, não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para ter um compromisso com a palavra de Deus, você precisa tomar uma posição agora. O tempo é agora. O tempo de salvação para a sua alma é agora. Jesus não veio morrer na cruz em vão. O pecado é terrível e condenou o anjo de luz. Imagina o que fará com a tua alma quando você for lançado no fogo do inferno. Então é tempo de arrependimento. Quero fazer uma oração aqui para que você que ouviu essa palavra até aqui possa, de alguma forma, receber de Deus o que Ele tem para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a sua palavra, Senhor, foi meditada neste momento juntamente com este ouvinte. E eu peço ao Senhor encarecidamente que o Senhor possa trabalhar no coração, na mente desta pessoa. Se é um servo do Senhor e ainda não conseguiu vencer a carne, não conseguiu vencer a vaidade, o mundanismo, que esta palavra possa produzir fé para ele vencer, possa purificar, possa libertar ele, possa dar graça para ele se fortalecer em oração, jejuns e consagração ao Senhor, abrir o entendimento e santificá-lo, fortalecer o fraco, capacitar o forte. E aqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, que eles possam receber do Senhor a convicção do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, que o Senhor não poupou o seu único filho, mas cravou
Ele na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, faz uma grande obra, Senhor. E em nome de Jesus, o Senhor possa fazer uma grande obra na vida desta pessoa que ainda não aceitou Jesus. Senhor, dá convicção do pecado, da justiça e do juízo, para que ela possa ser alcançada pelo poder sobrenatural do Teu Evangelho, porque o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trabalha nesse coração, faz uma grande obra de libertação e salvação para a glória do Seu nome. Confirma, Senhor, a grande bênção e a grande vitória na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que ouviu agora esta palavra. Se precisa de cura, que o Senhor possa operar a cura divina através do poder da Tua palavra. Você precisa de libertação, liberta. Você precisa de livramento, livra. Você precisa, Senhor, de portas abertas. Abre as portas, dá vitória. É o Senhor que abençoa, é o Senhor quem dá vitória. Que a obra maior feita e a maior bênção entregue a este ouvinte seja a salvação, a libertação, a santificação, seja o fortalecimento espiritual na sua presença para a glória do Seu nome. Senhor, confirma agora a grande bênção e a grande vitória para a glória do Seu nome. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Confirma, Senhor, a bênção. Confirma a vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida e que você possa se alegrar com as bênçãos do Senhor, com a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.